E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive nele, qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém? Amém. Para mim nos trazer, meu irmão, a diferença, pode se assentar, a diferença entre o Filho de Deus e o Filho do diabo. É interessante que ele vem falando aqui, aquele que vive na prática do pecado não conheceu e nem viu a Deus. É por isso que Jesus foi manifesto ao mundo exatamente para tirar o pecado do mundo. Jesus fala lá no Evangelho de João, que ele diz assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que nós viveríamos ainda no pecado? Essa é uma pergunta. Aleluia. Lá na carta de Paulo aos Romanos, vai nos dizer: aquele que morreu para Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então muitas vezes a gente relaxa um pouco e esquece dessa verdade absoluta. Nós somos filhos de Deus, amados de Deus Pai. Isso é um privilégio, irmãos. E filho é aquele que obedece. O filho não é aquele que negligencia, que vive com bom, que vive fazendo que acha que é bom, né, que dá prazer. Aí é onde está o grande segredo. Quando o Senhor vem falar na carta de Mateus, do evangelista Mateus, que ele diz: aquele que quiser me servir e me seguir, tome sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga. O renunciar-se assim a nós mesmos, irmão, é as nossas vontades pecaminosas. E o pecado, nós bem sabemos, como fala lá em Isaías 59, que nos separa de Deus. Essa separação que nos faz do próprio Senhor é porque ele já foi manifesto ao mundo. Jesus não veio para morrer numa cruz, meus irmãos, para estar do mesmo jeito, para permanecer do mesmo jeito. E como é que o mundo tem estado? Como é que as pessoas estão nesse mundo? Mortas no pecado. Porque quem não conhece a Deus e não se rendeu a Ele, está morto. Infelizmente, uma grande verdade. E essa palavra não é minha. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos com nossos pecados e delitos. Mas Deus, pelo seu muito amor, porque Ele nos amou, nos vivificou, nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus não morreu numa cruz para ficar só uma história. Muito embora se vê hoje um Jesus histórico, Jesus, Ele é Deus. Ele morreu, ressuscitou, vive e reina para a eternidade. Mas o Senhor, Ele fala na sua palavra: nós como filhos de Deus devemos agir como filhos. E o filho obedece o pai. Não é verdade? Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é o ponto em que muitas vezes a gente se encontra de teimosia, de insistir no erro. E
E o que é iniquidade? Iniquidade é maldição. Porque a iniquidade, ela vem do pecado e ficou cauterizado em nós, e nós estamos mortos ali. E Deus, Ele não quer que a gente permaneça nesse ponto. Aquele que está permanente nesse ponto do pecado está morto a Deus. Então, irmãos, isso é um alerta para todos nós. É para todos nós. Por quê? Porque o Senhor se manifestou para desfazer as obras do inimigo, que é do diabo. E as obras do diabo é o quê? É a mentira, é o engano, é a trapaça, é a desobediência. E aí o Senhor veio para fazer esse resgate em nós. Nós hoje estamos aqui, irmão, nós não estamos aqui por acaso não. Nós não estamos aqui só para ouvir uma palavra e ficar lá só ecoando. Ela tem que ser vivenciada no nosso dia a dia. É o abrir mão da nossa vontade e faz com que a vontade de Deus seja feita em nós. E nós somos renovados quando nós ouvimos essa palavra que gera vida. O pastor pregou aqui agora há pouco. Jesus está voltando. E as pessoas estão pensando que está bem distante. Pode até ser que demore, mas a sua palavra vem dizer que Ele vem no dia que ninguém espera. Talvez nós não vamos ver o arrebatamento, porque Jesus pode voltar hoje para mim ou para você. Porque quando volta Ele vem no dia que ninguém espera, né? A Bíblia diz que Jesus, Ele fala essa palavra quando Ele diz assim: eu venho no dia que ninguém espera. Sabe o que Ele quer dizer, pastor? Que ninguém está esperando. O texto diz que Ele vem no dia que ninguém espera. Então isso é muito grave, meu irmão, porque a gente não deve, nós não devemos relaxar. Às vezes a gente fica muito acomodado, né? Muito na nossa, relaxado. E Jesus nos desperta, né? Quando Ele estava lá no Getsemane, orando com os discípulos, antes de ir para a cruz, Ele foi orar, Ele agonizava, Ele era angustiado, suou sangue. E Ele disse: vamos ali orar e vigiar também. Porque a oração, meus irmãos, ela nos liga ao Pai. É o canal que nós temos de relacionamento com Deus Pai. E muitas vezes, meu irmão, nós queremos abrir mão desse momento tão especial. E esse momento que eu estou falando aqui, não é só aqui na igreja não, é em nossa casa também. Porque quando nós saímos daqui é que nós precisamos da sua companhia. A palavra de Deus diz que, lá do Evangelho de Mateus 28, lá no final, o Senhor fala assim para todos nós: eis que estou com vocês até a consumação do Senhor. O Salmo 23, lá no final, diz: bondade e misericórdia os seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia na presença de Deus. E Deus é bom porque Ele é paciente. É um Deus que tolera até certo ponto, porque Ele espera de nós arrependimento. A porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. As pessoas pensam que é só crer, também, mas a principal atitude de um cristão é se arrepender dos pecados. O acesso ao reino de Deus é através do arrependimento. E quem falou isso primeiro foi João Batista, e anunciar a vinda de Jesus. Jesus, no início do seu ministério, pastor, também disse assim: arrependei-vos, porque a voz é chegada do reino de Deus. E por que nós nos tornamos filhos? Interessante essa pergunta. Nós só nos tornamos filhos quando nós entendemos essa mensagem e que o Senhor deixou para nos arrepender e nos submeter à sua autoridade, ao seu Senhor. É por isso que diz aqui: o Filho, né? O Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo.
E nós nos tornamos filhos quando nós nos submetemos às ordenanças de Deus. A gente não pode andar, meu irmão, não tem valor, não tem nada a ver. Porque a prática do mundo, meu irmão, nós estamos sabendo todas elas. O homem se distanciou tanto de Deus que na sua arrogância e prepotência, ele renuncia para Deus. Agora, veja que crueldade. Às vezes quando a gente não quer, às vezes nem ouvir, porque o tempo está se fechando, as coisas estão se afunilando, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Aí a gente deve se perguntar: para onde é que eu vou? Será que a minha vida é só essa, meu irmão? Eu nasci só aqui para vir aqui comer feijão e arroz? Não. Nós estamos aqui com um propósito. Deus nos colocou com um propósito de nos aperfeiçoar. Porque onde há pecado, o Senhor não habita. Não habita. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, o que pensamos e da forma que agimos. Porque o Senhor está dizendo assim: mas assim como Ele é, o veremos, seremos semelhantes a Ele. Essa é a obra redentora que o Senhor faz em cada um de nós. É a transformação de caráter, do caráter humano, caído, imundo, miserável. O Senhor faz essa conversão dentro de cada um de nós, de dentro para fora. Porque aí, quando isso vai acontecer, nós começamos a ficar parecidos com Jesus. Em 1 Pedro diz aqui que o Senhor se agrada daquele que se submete a Deus. Quando nós colocamos em Deus a confiança, a fé é confiar. E muitas vezes nós vacilamos na fé, na nossa caminhada, meu irmão, porque não é fácil não. A caminhada cristã não é fácil. Não é fácil. Mas Deus deixou o Espírito Santo para nos levantar na hora difícil, para nos acompanhar, para nos dar alegria, para nos consolar, para nos ensinar, para nos repreender também. Essa é a função do Espírito Santo em nós. E o Filho de Deus deve andar como o Senhor andou, de forma justa. Aquele que é justo pratica a justiça. Aquele que é injusto pratica a injustiça. Agora a pergunta é: de que forma nós temos andado? Deus é um Deus de amor, de paz, de bondade, de misericórdia. É o Deus da alegria, da vida, da abundância. Mas Ele também é o Deus da justiça. Ele tem que fazer justiça na terra. Jesus, quando Ele vier, Ele vem com poder e glória. Só que, como o pastor falou agora há pouco, não vai mais dar tempo eu me arrepender ou converter alguém falando da palavra dele. O momento é esse. Aleluia. Porque ele vai ser tão rápido que ele não precisa fechar e abrir de olhos. E de que forma eu estarei? Hoje nós estaremos? Em que ponto nós estaremos? No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, fala uma palavra bem tremenda que é lá no final do texto. Diz assim: quando, porém, o Filho do Homem vier na sua volta, Ele vai achar fé na terra? Será que o Senhor vai achar fé na terra? E por que essa pergunta, irmãos? É porque a fé das pessoas estão se esvaindo, não está em Deus, está nas coisas, está nos prazeres do mundo. Deus nos deixou o mundo para que nós vivamos dele por um tempo, mas para que a gente não se deixe levar por as coisas do mundo. 1 João diz que aquele que se afeiçoou às coisas do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que quer fazer a obra mundana se constitui inimigo de Deus. E nós somos resgatados, tirados de lá.
drogando, enganando, adulterando. Essas obras do inimigo, da carne, que Deus vai trazer a juízo. Todas elas. Falar mal, mentir, enganar, roubar. Esse é o ponto que as pessoas estão. Elas estão como se estiverem dormindo. A palavra do Senhor vem falar aqui em Tessalonicenses: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Essa palavra é para quem está dentro e fora. É para quem está aqui dentro e para quem está fora. Se a gente não despertar, meu irmão, a gente vai perder. Jesus vai voltar e a gente vai ficar. É como o Senhor nos chama. O propósito do Senhor é muito além do que nós pensamos. A chamada de Deus para que nós sirvamos a Ele está dizendo para servir, fazer a sua obra. E a obra de Deus começa em nós, primeiro em nós. Então depois se estende a outro. É por isso que o Senhor Ele é maravilhoso. Ele é paciente, é longânimo. Lá no livro das Lamentações, no capítulo 3, verso 23, diz assim: que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, porque ela não tem fim. Grande é a sua fidelidade, novas são cada manhã. Todas as misericórdias do Senhor se renovam em nós, irmão, todo dia. Às vezes a gente tem um dia que está ruim, abarrado, a gente está pesado, está cambaleando na fé. E somos todos nós sem exceção. E nos últimos tempos nós estamos vivendo ataques terríveis, né? De quem? Do inimigo. Esses ataques não são na nossa casa, são na mente. Quantas pessoas hoje estão acometidas de desânimo, de depressão, de tristeza? Nós temos que olhar, como diz lá em Hebreus 12, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos dá alegria, a paz vem do Senhor. Às vezes a gente fala pesado porque tem que ser falado, mas Deus também é o Deus da alegria, Deus da paz, Deus do alívio, Deus da esperança. Deus da esperança. Todos nós passamos sim dificuldade. Levante, meu irmão, levante mesmo, vem para fora. Mas para quê? Por que nós passamos? Essa é a pergunta. Por que nós passamos? É porque Deus tem uma obra em nós. Deus nos prepara. Tem uma frase muito tremenda e ela realmente tem muita verdade nela, que diz assim: tempos fáceis formam homens fracos, e tempos difíceis formam homens fortes. E é bem verdade nisso, porque que há tanto comodismo hoje. Quantas pessoas não querem nem trabalhar mais? Quantas pessoas não querem nem levantar? O homem hoje deixou de fazer seu papel de homem. Quantas mulheres não sustentam a casa hoje? Porque o homem deixou de ocupar seu lugar, deixou de ser provedor. Quantas mulheres hoje, por causa de homem covarde, não quer se levantar, fazer o que tem que ser feito? Agora eu faço uma pergunta: isso não agrada a Deus? Não agrada, não. A mulher também está deixando o seu papel de mulher para ocupar o papel de homem. Gente, isso não é certo, não. Isso é coisa do diabo. Quantas mulheres hoje não querem ser submissas a seu marido? Agora me diga onde é que está isso na Bíblia. Ser submissa, meu irmão, não quer dizer que a mulher seja escrava, não. Porque a mulher é a disjuntora, é a organizadora, é a base de uma família. O homem é provedor, que vai enfrentar o perigo lá fora. Para trazer o sustento para casa. Para que sim a família ela tenha honra. Agora nós vemos um monte de homem fraco, não quer enfrentar. A mulher está tomando lugar do homem, da mulher. Mulher veste em calça, homem veste em saia. E se envergonha. É
depravação aí? Porque o homem se afastou de Deus. Quando o Senhor diz aqui que nós somos filhos, é porque nós temos que andar como Jesus andou. Não tem tanta depravação não, meu irmão, falando tudo que não deve, vivenciando tudo que não deve, e não agrada a Deus. A salvação, primeiro tem que ter arrependimento, santificação. Deus, aleluia. Hebreus 12:6. Seguir a paz com todos, Aleluia. e a santificação, Verdade. sem a qual nós não veremos a Deus. Aleluia. Sabe por que as palavras de Deus são duras? Porque elas são verdadeiras, meu irmão. E elas confrontam as nossas vontades. Confronta mesmo. Porque os olhos do Senhor, lá no livro de Provérbios, estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então a gente não tem como se esconder. Sabe por que essa palavra é tão boa? Porque ela vai gerar vida em nós, vai colocar em no devido lugar. Se eu estou no lugar certo, o Senhor vai me colocar no lugar certo, na posição que Ele quer, para a glória dele, para o nosso bem. Para aí sim, para quando for na volta dele, a gente não está fora do lugar. E o fora do lugar que eu estou falando aí é a forma que nós estamos vivendo. Na nossa casa, com nossa esposa, com nossos filhos, no nosso trabalho, na rua. Tudo isso é contado. Jesus disse que vai pedir conta, meu, de toda atitude nossa, de toda palavra ociosa que sai da nossa boca, pastor. É sério, irmão Paulo. É sério. Eu penso que o cara faz coisinha errada e joga para debaixo do tapete, o Senhor não traz a dona, traz. O Senhor quer colocar as coisas, é do eixo, é todos nós. É por isso que Deus é assim. Primeiro Pedro diz assim: aquele que nos chamou para ser santo, e nós devemos ser santos assim como Ele é. E a santidade é exatamente a nossa maneira de viver diante de Deus e dos homens, santo, verdadeiro, honesto, sem falcatrua, sem jeitinho. Lembra da palavra que Ele diz que a nossa caminhada tem que ser reta, nem para a direita nem para a esquerda. O direito e a esquerda, irmão Coloca, é quando a gente sai da presença de Deus para fazer o que não deve. Não desviar, que o foco é Jesus, o alvo é Jesus Cristo. A nossa caminhada é essa mesmo. As perseguições vêm, o levante vem, o julgamento vem, meu irmão, o sacramento vem. Mas é para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Senão eu estava orando, pedindo para que Deus faça isso em nós, essa obra, pastor. Essa obra maravilhosa, que é o aperfeiçoamento das nossas atitudes. Nossas atitudes em relação a Deus, que muitas vezes nós deixamos a desejar. Nosso relacionamento com Deus é de renúncia mesmo. Se o homem não renunciar a tudo que tem, olha o que o Senhor fala, nós temos que entrar no reino do Senhor. Lembra da palavra do rico, se aproximou de Jesus, perguntando pela salvação? Ele era um homem rico, de muitas posses, mas tinha interesse pela salvação. Quem não tem interesse pela salvação? Quem não tem? Todos nós temos. Agora a questão é: eu estou disposto a abrir mão da minha vida, da minha maneira de viver, do que eu gosto, para ganhar o reino de Deus? Esta é o X da questão. Essas palavras, meu irmão, vêm para que a gente realmente abra mão do que realmente está agradando a Deus. Porque as pessoas pensam que a vida com Deus é oba-oba. O que é oba-oba? Eu faço o que eu quero, eu me deleito da forma que eu quero. Não, não é.
ter usurpação ser igual a Deus, irmão. Ele abriu mão da sua vontade, se tornou um de nós, se tornou servo. E agora eu pergunto para nós temos nos esvaziado de nós mesmos? Temos nos esvaziado de nós mesmos? Esvaziado a nossa mente do que não presta? Sabe onde é que o inimigo vai, minhas irmãs? Na mente. Que a mente comanda o corpo. Satanás vai aqui, ó. Por isso que na carta aos Efésios, capítulo 6, nós devemos estar revestidos do poder de Deus. O capacete da salvação, a espada é a palavra de Deus, o escudo da fé. Para quando vier o dado inflamado do inimigo, a gente não cair. Se a gente não tiver fundamentado em passar da palavra de Deus, a gente cai sim. Se a gente desviar o nosso olhar, como Pedro fez, que as tempestades vêm todo dia. Jesus estava no barco com os discípulos, levantou-se uma tempestade e o mar estava calmo. De repente levanta-se uma tempestade. Da mesma forma é na nossa vida aqui na terra, a gente está tudo no amor, tudo bem. Às vezes levanta uma tempestade na nossa vida, às vezes um problema de saúde, pastor. Às vezes um problema familiar, às vezes um problema financeiro. Então tudo isso é tempestade, às vezes um problema psicológico, emocional. Mas Deus, Ele está no mundo todo, em todas as coisas. Olha como é interessante esse texto que o Espírito Santo me trouxe aqui. A tempestade se levantou, Jesus dormia. Os discípulos ficaram apavorados. Esses discípulos somos nós. Quando levanta a tempestade na nossa vida, a gente fica apavorado sem saber o que fazer. Jesus dormia. E os homens, olha como é interessante, os discípulos para Jesus. E é isso que nós devemos fazer na tempestade, viu, irmãos? Os discípulos de Jesus correram para ele: mestre, tu não se importa que pereçamos aquele povo? Jesus disse: por que vocês estão tão temerosos, homem pequeno? A fé da gente é tão pequena que a gente se afoga. A gente não problema em casa. Mas Jesus, Ele é autoridade. A Bíblia diz que o Senhor repreendeu o vento e o mar. Calma-te, aquieta. Às vezes a tempestade está dentro de nós. Perde o controle. E aí ficamos sem saída. Mas quando a gente se fala ao Senhor, tem misericórdia comigo, me deu uma direção, um alento. Ora, machuque, ele era macia, ela pegou o nome de que se lá, repete, ele destruiu. Pegou lá, cheira nada, abaixo por nada. Porque o nome de Jesus é sobre todo o nome. É sobre a quietação, é sobre a depravação, é sobre a depravação, é sobre a injustiça, é sobre as famílias, é sobre os jovens, sobre as crianças, é sobre os que estão presos, os que estão doentes. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Aqui nós devemos clamar, porque nós temos livre acesso, ainda mais sendo filhos, irmão. Sendo filhos, nós somos filhos de Deus, amado de Deus Pai. E o Senhor nos faz essa pergunta: qual é o seu problema? Fala para Ele, clama a mim. É isso que o Senhor fala, irmãos. Clama a mim, eu te responder-te-ei. Eu não te artei com coisas grandes que você não sabe. Para a gente receber resposta, tomar posição, se colocar primeiro como servo. Sabe que tem uma autoridade sobre nós e que essa autoridade não nos rejeita. Não nos rejeita. Agora nós temos que abrir mão da nossa vontade, do nosso pecado, às vezes que alimenta a nossa carne. Porque o que nos mata é o pecado, o que nos separa de Deus é o pecado, é a injustiça. Porque Deus é justo.
nós clamamos ao Senhor, Ele nos socorre. Agora, se a gente não clama, a gente permanece no pecado, a gente está separado dele. Olha, Eu não sabia, mais uma vez, que eu ia pregar aqui. O pastor novamente me dela que você vai pregar. Mas como sempre, Deus é bom, meu irmão. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele vê lá na curva. Aqui que nós não enxergamos, às vezes nós estamos no buraco. Por falta de fé, de atitude. Deus nos tira do buraco, nos coloca na presença dEle. Nos ressuscita, nos dá alegria, nos dá paz, que excede todo entendimento, meu Pai. E guarda o nosso sentimento em Cristo Jesus. Nos últimos tempos há muita euforia dentro. É dentro, porque causa inquietação. O que é que causa inquietação? Preocupação. As preocupações têm tirado as pessoas do céu do sério. Só que nós temos que lembrar, meu irmão, que nós temos um Deus fiel. Ele espera a nossa atitude em relação a Ele. Porque a cada vez que nós queremos fazer as coisas por nossa conta, fica mais difícil. Nós aprendemos todo dia um com o outro, principalmente com Deus, mas nós aprendemos com o outro. Eu aprendo com o pastor Luiz, com o irmão Cláudio, com os irmãos. Porque assim aprove a Deus, meu irmão, que a gente fosse unidos em amor. Aleluia. Glória. Eu sempre gosto de falar e sempre dou ênfase a isso. Ninguém é absoluto. Ninguém de nós. Absoluto só um que é Deus. Ele é Senhor, é maravilhoso. Nos ama, nos quer bem. Porque tem dia que a gente está só os frangalhos. Está só as tiras. Mas esse Deus que faz todas as coisas, sempre para o nosso bem. Ele sempre nos vê. Sempre. Tem dia que a gente está agonizando, pastor. Agonizando dele. E que agonia é essa? As preocupações, né? Ansiedade. A doença hoje é a ansiedade. A ansiedade só toma lugar entre nós quando nós permitimos. Jesus, Ele deixou a sua palavra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus, Ele deixou para que ele não ficasse sem palavra. Mas eu não sei falar, sim, mas o Senhor deixou a sua palavra. Fale a palavra do Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com certas situações, mas Deus deixou a sua palavra. Ele é a nossa regra de fé e prática. Está falando de regra de fé e de prática. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, irmãos, ela vai ficar sem fruto, sem frutificar na nossa vida. Lembra da palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de João 15, eu vos chamei e vos nomeei. Olha, Deus nos chama e nos dá uma missão, para que vades e dê fruto. Olha aí, vades e dê fruto, e que o fruto seja permanente. Permanente, todo dia, permanente. Por isso nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, olha a palavra aqui, não vive na prática do pecado. Porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Está vendo? Qualquer que é filho de Deus não vive na prática, praticando o pecado. Porque a semente que está em nós, que foi plantada em nós, é de Deus. A palavra de Deus é a semente, essa é a semente. Mas Deus veio. Por isso, o Senhor foi manifesto aos filhos de Deus. Olha, presta atenção, irmãos. Deus foi manifesto aos filhos de Deus. Mas também Deus foi manifesto aos filhos de
do diabo. Porque até o diabo, até o demônio se estremece ao nome de Jesus. Por isso que o Senhor nos deu autoridade na sua palavra. Autoridade de repreender o mal, enfermidade, de com as mãos e curar os enfermos, de expulsar os demônios. Autoridade de Deus na palavra. Porque os filhos de Deus, eles são luz. Por isso que os filhos que estão nas trevas, os filhos das trevas, que são do diabo, quando chega o Filho de Deus, eles se incomodam. Porque as trevas, elas resplandecem na luz. Que a luz não aguenta. As trevas não aguentam a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. E as de Deus são justas, são verdadeiras, feitas em amor, em verdade. Ei, essa palavra ela traz vida sobre nós no meio do tempo que há morte. Nós estamos vivendo um tempo de morte, mas também ao mesmo tempo que tem muita morte, há tempo de vida. O pastor agora há pouco falou sobre a manifestação do Espírito Santo nas crianças, nos jovens, nos velhos. Lá em Joel 3 diz que quando o Espírito Santo desce sobre as pessoas, os jovens vão profetizar, os velhos vão sonhar. Nós temos sonhos ainda, né? Os jovens têm visões, não visão humana, mas visão de Deus. Uma nova visão de um novo tempo. Esse novo tempo, irmão, é Deus que tem para cada um de nós. É por isso que Jesus não voltou ainda, irmão, porque está dando tempo para que as pessoas se arrependam, para que não percam a salvação. Aleluia. Olha que tremendo, irmãos. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. O mundo aborrece a crer, viu? O mundo tem raiva de crer. Ele está falando do seu nome, Jesus. Quando você prega a palavra de Deus, o mundo vira as costas, dá para ouvir. Mas o Senhor diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha aí, nós passamos da morte para a vida. Porque antes de conhecer Jesus, a gente estava morto no pecado. A gente estava morto. Mas nós passamos da morte para a vida. Está vendo? Porque amamos os irmãos. Aqui tem uma receita aqui, viu? Amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Pode odiar o irmão, não. Nem falar do irmão. Porque nós somos filhos. Filho não fala mal do irmão. Porque aí é uma armadilha de Satanás. Por que o diabo ele quer causar problema entre as pessoas? Desunião, né? Questões. Porque quando é assim que ele faz, irmão, colocar um contra o outro, a gente está fazendo a obra dele. Mas entendeu? Não, a gente começa a odiar o irmão. Às vezes a gente mata o irmão no coração. Sabia, irmão, que a gente mata o irmão no coração? Quer nem papo, quer nem ver, quer nem conversa, quer que se vire. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. Um mandamento eu vos dou, assim diz o Senhor, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso conhecerão que vocês serão meus discípulos, se amarem uns aos outros. Porque quem ama a seu irmão, me ama. Aquele que aborrece a seu irmão, aborrece a mim, assim diz o Senhor. Às vezes o irmão está torcido por outro dentro da própria igreja, não pode. Nem dentro de casa pode. Não pode. Sabe por quê? Porque o diabo vai plantar a semente do mal aí, da discórdia. O irmão contra o outro. Ah, não fala mais com ele não. Eu tiro culpa, mas não fala. Essa semente do mal que destrói as pessoas, destrói relacionamentos. Que essa semente
semente é maligna, que vai causar a ira e amargura no coração das pessoas. E elas endurecem o coração e se afastam de Deus. É, Deus. Aleluia. Então, se você tiver algo contra alguém, irmão, eu aconselho que peça perdão. Não é vergonhoso não pedir perdão, não. Eu vou te falar uma coisa. Você pode dar para ela o teu culpo, mas peça perdão. A Bíblia diz que aquele que você quer que o outro faça para você, faça você primeiro. Faça eu primeiro. Porque o orgulho é do diabo. Quando a gente endurece o coração, fica naquele ponto endurecido, Deus não vai agir ali não. E como é que eu posso saber disso, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus age no coração quebrantado e contrito. O coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Não desprezará. Agora, no coração orgulhoso, Deus vai abater ele. O orgulho é a escada para a queda. E essa semente maligna que o diabo plantou muitas vezes no coração todo, para que as pessoas não tenham bons relacionamentos, se destruam. Por que o povo está se matando? Acaba no trânsito, só porque não dá uma passagem, não dá a vez. Às vezes o cara fechou sem intenção, o outro desce do carro, vai dar um tiro na cara do outro, espanca, pá. E aí, meu irmão? Onde é que Deus está aí? Sabe, irmão Cláudio, essa é uma lição que a palavra de Deus nos dá. Porque Jesus sofreu tudo isso, muito mais. Jesus foi realmente rejeitado. Jesus ele pregava. E era Jesus pregando, o povo querendo matar ele, abrir a pedra dele. Era ou não era? Ele estava na sinagoga daqueles homens falando a verdade, mas as pessoas não aceitavam a verdade. Não aceitavam a verdade, porque a verdade confronta o nosso pecado. Jesus não passava na mão do nosso pecado. É por isso que aqueles homens, como os homens de hoje, não querem se submeter a Deus. Quer permanecer do jeito que está. E do jeito que está não presta. A gente tem que pedir a Deus todo dia: Senhor, me levante, me perdoe, me renove. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero melhorar. Eu quero que tenha um caráter melhor, um coração mais limpo, um coração sensível. Esse é o coração do Filho de Deus. Agora, por que essa palavra realmente ela vem contra nós? Aleluia. É porque Deus quer que a gente ande dessa forma. Andar com o Filho de Deus é ser diferente dele. Porque barato e mancado vem. Não pense que não vem não. Porque nós que andamos com a Bíblia debaixo do braço, como o povo fala, somos vistos, somos mal vistos mesmo. Semana passada a pastora me enviou um vídeo na Síria. Nossos irmãos sendo mortos, porque pregavam a palavra de Deus. Crianças, mulheres grávidas, famílias inteiras sendo assassinadas por amor do Evangelho. Agora isso tem que confrontar a gente, a nossa fé. Porque não é possível quem permanece do mesmo jeito. Deus quer homens e mulheres sem medo, dispostos a dar a própria vida, realmente. Jesus deu a sua vida por amor a nós, mas não voltou para trás. Muitas vezes nós olhamos essas imagens e ficamos diferentes a elas. Então nosso coração está duro. Porque ver aquelas pessoas, mesmo que sejam um pai distante, morrerem por amor do Evangelho, seria uma forma de nós tomarmos coragem para abrir pelo menos a boca. Abrir a boca. Aleluia. Porque vai chegar a hora, realmente de fato, vai chegar a nós. E nós estamos no governo aí que quer implantar o comunismo, proibir o Evangelho, falar a verdade. E se a gente calar, a gente vai dar o quê? Aceita. Aceita. Lá no livro de Atos,
Lucas capítulo 6, assim que Pedro, Jesus é levado ao céu, aqueles homens começam a pregar no nome de Jesus e a curar e a arrebanhar multidões, e aqueles discípulos dispostos causaram inveja. É por isso que o pé das trevas se levanta muitas vezes, porque você é um pregador da palavra e você fala a verdade sem medo. E é aí que nós não devemos ter medo, porque o próprio Senhor dá a garantia. Se nós morrermos com Cristo, glória a Deus. A nossa morada não é aqui, a nossa morada eterna é o céu. Aqui é passageiro, é breve. Os discípulos de Jesus oraram: Senhor, dá-nos coragem, dá-nos força, porque este saiu da prisão, está preso, levaram lavada, uma pisma sua. E eles pediram a Jesus para levar ele na vida. Pediram ao Senhor intrepidez, ousadia para pregar a palavra. Essa é a atitude do Filho de Deus. Outra hora estava covardado, dentro do povo, sem fazer o que o Senhor tinha me chamado para fazer. Mas é exatamente isso, irmão. Deus pega homens covardes, homens fracos, homens letrados, incapazes, para fazer o que Ele quer que seja feito. A capacidade não vem de nós, vem de Deus. Na carta de Tiago, capítulo 2, diz que toda dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, sem sombra de variação. Deus não é variável. Ei, mulher, eu vou te falar uma coisa. Eu sinto uma presença tremenda do Senhor aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Eu creio que Ele está visitando corações daqui, como o meu, para tirar de nós esse medo, essa timidez, essa vergonha. Jesus foi quem passou vergonha por nós. E nós muitas vezes nos acovardamos por tão pouco. Eu achei tremendo aquela senhorinha que aqui no bar. Ei, Jesus te chama do jeito que você está, do jeito que você é. Meu irmão, minha irmã, Ele quer te usar sua boca, seu corpo, suas mãos, sua mente. Deus quer nos usar e nos preparar para algo muito maior. Ele não quer que a gente fique só sentado. Então, irmãos, essa é a mensagem do Senhor. Deu tempo? Então vamos encerrar. Eu peço perdão por ter passado um pouco do horário, mas quando o Espírito Santo ministra, é para que toda a igreja seja edificada, toda a igreja receba do Espírito Santo a sua mensagem, para que a gente receba a vida. A palavra de Deus diz que ela é Espírito e vida, e que a vida que há na palavra, ela passa a habitar em nós. Vamos ficar de pé. Deus amado, eu te agradeço, Senhor,